Olá, pessoal! Estamos com a segunda temporada do podcast Dialogando. Aqui é o espaço que vai te dar voz. Nós contamos histórias que inspiram, nós levantamos ideias que provocam e diálogos que constroem. E nada para iniciar o ano como um bom tema. Sempre no início de cada ano nós fazemos muitos planos e usamos comumente a frase Ano Novo, Vida Nova. Mas será que essa frase faz algum sentido? Porque, na verdade, são ciclos que se iniciam e se findam, mas a vida, ela é uma só. Então vamos discutir, vamos trazer para a mesa algumas questões e vamos trabalhar estrategicamente para que em 2026 as nossas metas sejam alcançadas. Para abrir essa nova temporada, eu te convido a refletir como enfrentar mudanças. Nem sempre é fácil, né? As mudanças, elas provocam algumas sensações e pode ser motivadora ou prejudicial, porque traz uma certa ansiedade. E quando nós não sabemos lidar com a ansiedade como um impulsionador, ela vai se tornar uma âncora para nos afundar. Então a gente precisa aprender a encarar as mudanças. Não existe mais aquele papo, não gosto, não vou fazer, não quero. As mudanças são necessárias e nós precisamos nos adaptar. Isso a gente já começa e vamos transformar a nossa frase, né? Vamos colocar uma frase que eu vejo que faz mais sentido. Ano novo, novos sonhos, novas conquistas, novas realizações. Então, que em 2026 nós possamos ter isso bem forte dentro de nós. E para isso vamos trazer aqui algumas estratégias para nos ajudar, para nos fortalecer e nos dar um direcionamento para colocar tudo aquilo que nós planejamos em prática. Então, vamos ao que interessa. Para transformar metas em conquistas, em realizações, não basta apenas a vontade. Vontade todo mundo tem, né? Mas vontade dá e passa. É um processo que precisa de planejamento, precisa de continuidade e também disciplina. Transformar metas em conquista exige muito mais do que boa vontade. Exige clareza, exige persistência e disciplina. E para conseguirmos realizar as nossas metas, vamos trabalhar estrategicamente. Eu trouxe alguns pontos que vão nos ajudar a transformar as nossas metas de 2026 em conquistas. Vamos tirar os planos do papel. Primeiro, esteja claro sobre o que quer atingir. Tem que estabelecer o como e o quando. Então, quero melhorar as minhas notas. Eu quero avançar no nível de inglês. Então, tem que falar exatamente o que você quer conquistar. Eu quero aumentar o número de inscritos no meu canal. Esse tem que ser o objetivo e precisamos estabelecer sempre com clareza. 2. Alinhe suas metas com os seus valores e o seu propósito. Quando algo faz sentido para você, fica muito mais fácil de alcançar. Nós temos sempre uma tendência de querer fazer as coisas segundo o conselho dos outros. Ouvir conselhos é muito bom, mas a gente tem que reter ou a gente tem que preservar o que faz sentido para nós. Às vezes a ideia é até boa, mas se está desalinhado com os nossos valores e com o propósito que nós já conhecemos, não adianta colocar esforço porque você vai desanimar no meio do caminho. Então, tem que ter coerência. 3. Coloque prazos. Por que é preciso colocar prazos para cada etapa? Porque quando você estabelece um prazo, você consegue manter o foco. Isso ajuda a fazer com que todo o seu planejamento seja executado
né, de forma que você alcance os seus objetivos, vá aumentando, né, ali a sua lista de conquistas, né, de etapas vencidas. 4. Crie um plano de ação. Liste suas tarefas, liste os objetivos que você quer alcançar. Objetivos que estão muito distantes da sua realidade, que eles não estão palpáveis, você precisa aprender a dividir ou a parcelar, vamos dizer assim. Você torna um objetivo grande, você vai fazendo em parcelas, em pequenas partes, de forma que, de um modo, você consiga alcançar esse objetivo um pouco mais, vamos dizer assim, em prazo um pouco mais longo, porém, você vai conseguir finalizar. Um exemplo, porque não ficou muito claro. Vamos dizer, eu quero ter, ao final do ano, R$10.000. Só que eu não consigo juntar em um mês R$3.000. Então, eu vou fazer uma distribuição de forma que eu consiga criar estratégias para eu aumentar a minha renda ou que eu possa diminuir a minha despesa para poder ter um valor maior para que ao final do ano eu consiga ter guardado ali esses R$10.000 que eu tive como meta de alcançar. Então, você pode listar: vou trabalhar no meu orçamento, reduzindo os meus custos, ok? Vou mensalmente depositar uma quantia de reserva. Então, à medida que você consegue ir enxugando o seu orçamento e já sobrando mais uma verba para você construir o seu resultado final, já é uma forma de alcançar e de facilitar e não desanimar. Porque se você pensar nos 10 mil direto, você vai falar assim: como que eu vou conseguir esse dinheiro? Então, o ideal é você criar estratégias e tornar esse objetivo. Esse é só um exemplo, né? Um valor. Mas tornar esse objetivo que seja grande, amplo, em pequenas etapas. Um outro exemplo: até o final de março eu quero correr 5 quilômetros sem caminhada. Então eu começo a fazer os treinos. Como que eu vou fazer esse treino? Então eu já começo a me preparar, fazer alguns exercícios de fortalecimento. Eu já coloco ali na minha rotina a quantidade de quilômetros que eu vou começar. Depois eu posso fazer alternado, vou caminhar e já começo a correr meio. E assim você vai estabelecendo as suas metas para que no final de março você consiga correr 5 quilômetros. Esses são alguns exemplos, mas cada um vai criar a sua estratégia de acordo com o seu objetivo. 5. Monitore e avalie. Todo planejamento, ele possui características. E uma das características principais de um planejamento é exatamente a flexibilidade. Não significa que, ao planejar, é garantia de que tudo vai correr conforme foi previsto, conforme foi estabelecido no seu plano. Alguma coisa pode sair do controle, alguma coisa pode sair de forma diferente. Então, você não precisa ficar ali, trazer a culpa, abraçar essa culpa. Lembrar que você pode remanejar, você pode replanejar, vamos dizer assim, mexer no seu planejamento e dar continuidade. O importante é não desistir. E o 6º ponto: trabalhe a sua mente. Conseguimos vitórias e derrotas muitas vezes com o poder da mente. Algo pode nos atingir de maneira tão forte, dependendo de como nós absorvemos essas adversidades ou essas conquistas. Porque também coisas boas também podem mexer com a nossa mente. Se repentinamente você alcança ou até supera as suas expectativas, isso pode mexer com você. Então, o 6º ponto é tentar manter a sua mente sempre saudável.
como que eu posso fazer isso? Em primeiro, como a gente iniciou na nossa conversa, as mudanças elas acabam trazendo angústia. Então, é trabalhar de forma que essa angústia ela venha a ser aquele motor, algo que vai te alavancar, vai te impulsionar. E não, como nós falamos no início, aquela esqueci o nome do negócio. A âncora que vai te jogar. Agora deu ruim. Vai te transformar naquela âncora e vai levar você para o fundo. Então, esse é o fator principal, cuidar da mente. Então, existem alguns exercícios que muitos psicólogos eles ensinam, né, para você manter o foco, para você sair daquele momento de sofrimento, de angústia que às vezes nós nos pegamos nesse ponto, em situações assim. Então, que é exercício respiratório, você fazer uma atividade física, você também procurar fazer uma meditação, uma oração, coisas que ajudam a você tirar, trabalhar e tornar essa angústia em algo que vai te motivar e não te colocar para baixo. Porque erros e acertos, eles podem acontecer no caminho. Por mais que a gente trabalhe para os acertos, os erros, eles são inevitáveis, né? Eles podem acontecer. Então, são nesses momentos de dificuldades que a gente precisa trabalhar na nossa mente, que é a parte mais difícil. Parece fácil falando, mas na prática não é tão fácil. O importante é acreditar e trabalhar novas estratégias. Como eu falei, os nossos planos eles podem ser alterados de acordo com a necessidade e a realidade. Então, vamos sempre trabalhar de forma a remanejar essas adversidades que possam surgir, mas sempre focando no nosso objetivo final. Então, são dicas que me ajudam e eu acredito que se vocês tentarem, vocês também podem conseguir. Não significa que tudo é fácil, né? Mas eu aprendi que se a gente quer algo novo, algo diferente, não adianta ficar sempre agindo da mesma forma. Se você já tentou várias vezes fazer de uma forma, por que não dar oportunidade para fazer de uma nova maneira? Eu acredito nisso e espero que você também possa experimentar. Uma outra dica que eu trago para vocês é encontrar maneiras de se desafiar. Mesmo que você fale, ou que você pense, ou que você não encontre apoio, porque infelizmente, dependendo das metas que você estabelece e os objetivos que você propõe, você vai ter dificuldade de encontrar apoiadores. Mas você tem que ser o seu apoiador mais forte. Então, desistir não é uma opção. E tem o 7º ponto, comemore as pequenas conquistas. Comece, mesmo que seja pequeno, ações pequenas, mas comece. E todas as vezes que você alcançar os seus objetivos, seus pequenos objetivos, celebre. A gratidão é aquilo que vai te colocar focado em e determinado a chegar ao ponto. Ah, Vani, se eu não conseguir, não tem problema. O importante é tentar. Nós precisamos deixar de lado o medo de tentar, porque o medo de não conseguir se torna maior. Então, o não nós já temos. Vamos em busca do sim. O ano está inteiro em nossas mãos. O nosso futuro está aí. Estamos com um livro de páginas em branco, que nós possamos criar a nossa história através dos nossos objetivos e com firmeza de propósito. Aprenda a se conhecer. O que você quer para 2026? Abra mão do que for necessário, porque para conquistar os nossos objetivos, muitas das vezes vai ser necessário renunciar. Se você quer emagrecer,
você vai ter que renunciar àquelas delícias. Se você quer virar referência na sua profissão, você vai ter que trabalhar para que isso aconteça. Se você quer uma promoção, você vai ter que mostrar trabalho. Então, renuncie, ainda que seja por um momento, você vai precisar focar no seu objetivo para alcançar sucesso. Então, eu desejo para mim e para você um feliz 2026, com sonhos e realizações. E antes de finalizar esse episódio, não posso deixar de te fazer um pedido. Siga-nos nas redes sociais. Estamos no TikTok, no YouTube e no Instagram. Vai lá, faça sua inscrição, deixe o seu like e compartilhe o nosso conteúdo. Aqui no Dialogando, você também pode ter voz, você também pode apresentar a sua história. Venha dialogar conosco.